Vamos começar a leitura lá no verso 13 do versículo 52, do capítulo 52, tá? Então 52, 13. E eu vou fazer a leitura hoje até o verso 6 do 53. Isaías 52, 13 até o verso 6 do 53. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subido como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Amém. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar ao Senhor com a irmã Jana, agradecendo pela palavra e pela direção do Espírito Santo na mensagem desta noite. Ó Senhor, nosso Deus, nos curvamos, ó Pai, na Tua presença, diante da Tua majestade, porque nós queremos, Pai, entender aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nessa noite. Como Tuas ovelhas, Pai, queremos reconhecer a Tua voz. Usa Teu servo, Pai, usa Teu servo e fala aos nossos corações. Que o Senhor nos desarme nessa noite. Que o Senhor, meu Deus, ponha nossas mentes cativas na Tua palavra nesse momento, quebrantando o nosso coração, para que possamos receber com alegria, Pai, a Tua palavra. Ó Deus, usa o Teu servo, tem misericórdia de sua vida, e dá a Ele a instrução, dá a Ele a capacidade, dá a Ele, Pai, o poder do Senhor, para com intrepidez anunciar a Tua palavra nessa noite. Nós queremos ouvir somente a Tua voz, Pai. Nós não queremos ouvir a voz do homem. Nós não queremos ouvir coisas de elucidação humana. Mas nós queremos ouvir a Tua voz. A Tua voz falando ao nosso coração. Porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Por isso nós rogamos, ó Pai, tão somente no nome que será anunciado nessa noite, o nome do Senhor Jesus. Amém. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores. Em nenhum lugar do Antigo Testamento o Evangelho de Cristo brilha mais claramente do que brilha aqui em Isaías 53, como nós vamos ver hoje. 700 anos antes da vinda de Jesus ao mundo, Deus abre os olhos do profeta para que Isaías pudesse ver
coração da obra salvadora de Cristo. E o coração da obra salvadora de Cristo é a substituição. Nós vamos ver aqui que o Messias, ele é perfurado e esmagado em nosso lugar, o justo no lugar dos injustos, o pastor amado no lugar das ovelhas perdidas, o rei exaltado no lugar dos servos, dos seus servos rebeldes. Cristo não apenas morreu pelos pecadores, a fim de que os pecadores pudessem ser salvos. Cristo morreu num cumprimento claro da profecia, para que nós pudéssemos ter certeza de que somos salvos. Quando você lê a história da salvação, da sua salvação, completamente detalhada, 700 anos antes de acontecer, certamente você não tem apenas a revelação, mas você tem a confirmação, você tem a validação da revelação. Sendo assim, eu quero convidar você nessa noite, não apenas a se deleitar na obra substitutiva de Cristo, que apaga a sua condenação, mas também reforçar a sua confiança de que esta não é uma história, não é uma fantasia, mas é a obra histórica de Deus, que conta a história muito tempo antes de acontecer. Esta passagem da Escritura, da Sagrada Escritura, é a obra sobre o servo do Senhor. Isaías 52:13 diz que: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. E as perguntas são: quem é esse servo? Quem é o servo do Senhor? E esse é o tema da mensagem dessa noite. Às vezes, no livro do profeta Isaías, o servo do Senhor é o povo de Israel. Isaías capítulo 41, verso 8 diz assim: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Também em Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Veja aqui que a nação de Israel, nesses dois versículos, é chamada de servo do Senhor. Mas em outras vezes, o servo do Senhor é o próprio profeta Isaías. Isaías 49:5 diz: mas agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir a Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor, e o meu Deus é a minha força. Aqui o profeta Isaías, ele é o servo do Senhor e é aquele que serve as pessoas. Quem então é este servo do Senhor? O Novo Testamento responde que o servo do Senhor é Jesus, é o Messias, aquele que haveria de vir das profecias. O apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro capítulo 2, verso 24, ele aplica a profecia de Isaías 53:4, quando escreve que carregando ele mesmo quem? O servo, em seu corpo, sob o madeiro dos nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fomos sarados. O apóstolo Pedro escreve que os profetas procuraram conhecer qual a pessoa, em que tempo o Espírito de Cristo, dentre eles, estava indicando o sofrimento previsto de Cristo e estava indicando as glórias futuras. 1 Pedro capítulo 1, versos 10 e 11 diz: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram a respeito da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Lá em Atos dos Apóstolos capítulo 8, nós lemos
Isaías, exatamente no capítulo 53, quando Filipe se juntou a ele lá naquela carruagem. O evangelista Lucas conta que Filipe abre sua boca a partir de Isaías 53 e anuncia Cristo para o eunuco. Atos 8:35 diz: então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Em toda a história da nação de Israel, ninguém nem mesmo chegou perto de cumprir a profecia de Isaías 53, a não ser Jesus Cristo. Em Marcos capítulo 10, verso 45, Jesus diz que Ele é o servo que veio para servir, que Ele é o servo sofredor, aquele que dá a sua vida em substituição por muitas outras. Nós vamos então nesta noite abrir esta profecia, para que nós possamos desfrutar da revelação de Cristo e ver mais claramente o que Jesus tem feito por nós, descrevendo a minha, a sua salvação, a salvação de Cristo 700 anos antes da profecia ser cumprida. E a minha oração nesta noite é para que aqueles que ainda não foram convencidos sejam movidos para a salvação que Cristo oferece. Observemos então, queridos, 5 estágios da visão profética de Isaías. O primeiro estágio é a rebeldia. Isaías 53 começa dizendo assim: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? E a resposta a essas duas perguntas é que quase ninguém creu. Por que não? Porque o profeta Isaías e nós, nos dias de hoje, encontramos tanta incredulidade quando a mensagem da salvação é pregada. E a resposta está justamente em Isaías 53:6, quando diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de todos nós. Esta é a essência da rebelião e da incredulidade. Um povo que vive da sua própria maneira, seguindo os seus próprios caminhos. Eu convido você a pensar nisso hoje. Pense sobre isso. Pense no peso disto. Pense na nossa rebelião ingrata. Deus criou o seu povo para a sua glória. Isaías 43:7 diz: a todos os que são chamados pelo meu nome, e eu os criei para a minha glória, e que formei e que fiz. Mas quantas pessoas hoje em dia mantêm esse objetivo diante de seus olhos? Quantas pessoas, todos os dias, ou quem sabe de hora em hora, como é que eu pergunto para si mesmo, como é que eu poderei não me desviar dos caminhos de Deus? Como é que eu posso escapar do orgulho em achar que eu posso seguir o meu próprio caminho, quando Deus já me fez para o seu caminho e para a sua glória? Com certeza pouquíssimas pessoas param para pensar nisso. Com certeza nem eu nem você paramos para pensar nisso. Porque na verdade, a maneira mais fácil de nós não nos sentirmos rebeldes contra o rei é não pensar sobre o rei Jesus, é não pensar sobre o nosso pastor. Se você não consegue colocá-lo fora de sua, se você consegue então colocá-lo fora de sua mente, então tudo no mundo vai parecer muito natural, e você vai poder então fazer as suas próprias vontades, seguir o seu próprio caminho. Aqueles que são rebeldes não veem isso como rebelião, é visto como uma questão de responsabilidade sobre as minhas vontades, em fazer o meu próprio caminho, algo do tipo como eu sei o que é melhor para mim. Esta é a condição com a qual o profeta Isaías começa. É isto que faz o ato substitutivo de Cristo ser necessário. Todos nós somos pessoas rebeldes. Nós não gostamos que ninguém diga o que nós devemos fazer.
para evitar o conflito da vontade de Deus com a nossa vontade, nós simplesmente não pensamos sobre Deus, nós esvaziamos a nossa mente de Deus. O segundo estágio é o estágio do servo rejeitado. Isaías 53:3 diz: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Por que quando Deus enviou seu servo para salvar os rebeldes, nós o desprezamos? Isaías 53:2 diz: porque foi subido como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que o agradasse. Em outras palavras, queridos, todo o nosso comportamento, nosso estilo, nosso ponto de vista, nosso dinheiro, nossas possessões, nossas luxúrias, oração, louvor, humildade, medo, fé, nada disso justifica a nossa própria rebelião. Na verdade, muitos de nós não nos sentimos amparados por Jesus. Ele foi tão humilde, mas como vimos no texto, não havia formosura, não havia beleza, nada que agradasse. Ele foi humilde, ele era inexpressivo, mas os nossos anseios por poder e reputação são maiores, e isso se torna malignos para nós. A pobreza alegre de Jesus faz com que o nosso desejo por mais e mais pareça algo ridículo. A disposição do servo para sofrer pelos outros faz o nosso desejo por conforto parecer egoísta. E então, para nós nos protegermos, nós o desprezamos. Nós até esperamos ou desejaríamos que fosse o próprio Deus que o atingisse. Isso seria uma boa desculpa para a nossa rejeição, mas fomos nós que o rejeitamos. Ele era uma ofensa ao sistema social, ao sistema político, ao sistema econômico, ao sistema religioso. Ele era o servo rejeitado. E agora então nós vamos para o terceiro estágio da profecia de Isaías. É o resgate substituto. O Senhor Jesus sabia que tudo isso iria acontecer. Ele não foi pego de desprevenido, ele não foi pego despreparado. Ele não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida como resgate por muitos. Então, este é o estágio da visão do profeta Isaías, a visão do servo rejeitado como resgate substitutivo. Isaías 53, versos 4 e 5 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Este é o coração do Evangelho de Jesus. É a substituição. A substituição, ela é a grande mensagem das boas novas que Deus tem para os pecadores rebeldes, aqueles que estão dispostos a abrir mão da sua rebelião. Ao invés de desabar em dor por causa da nossa rejeição, Cristo carrega sobre si as nossas dores. Ao invés de aumentar as nossas dores, Cristo carrega sobre si as nossas dores. Ao invés de vingar as nossas transgressões, Cristo foi perfurado
em nosso lugar. Ao invés de nos esmagar por causa das nossas iniquidades, Cristo é esmagado pelas nossas iniquidades, como aquele que é o substituto. E todo o castigo, todas as chibatadas que pertenciam a nós por causa da nossa rebelião, Ele, o servo, tomou sobre si, a fim de que nós pudéssemos ter paz com Deus, e sermos curados, e sermos salvos. E pense numa realidade, queridos irmãos. Enquanto Cristo foi o nosso substituto diante do Pai, tomando sobre si as nossas culpas, as nossas dores, e foi esmagado no nosso lugar, nós hoje o substituímos para mantermos os prazeres dos pecados que alimentam a nossa carne. O quarto estágio da visão do profeta Isaías é a visão restaurada. O Evangelho não salva a menos que nós o vejamos, a menos que nós nos compreendamos para o nosso próprio bem. Os pecadores não fazem isso, não da forma que nós fazemos. O profeta Isaías diz que alguma coisa vai acontecer, e isso então é o quarto estágio da visão do profeta Isaías. A visão dos pecadores, a visão dos rebeldes será restaurada. Isaías 52:15 diz: assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Apesar de Isaías 53, verso 1, dizer que quase ninguém havia acreditado na mensagem do profeta Isaías, porque o braço do Senhor não havia ainda sido levantado, Isaías 52:15 diz que o braço do Senhor será levantado. Deus não vai permitir que a obra, que o trabalho do seu servo seja feito em vão. Deus vai revelar o seu braço, aspergir sobre as nações o sangue curador e salvador do seu servo, e assim causará admiração às nações, e os reis da terra então verão, e os reis da terra então entenderão, os seus olhos serão abertos, as suas visões serão restauradas. Em outras palavras, irmãos, o Evangelho do profeta Isaías, que é o Evangelho de Jesus Cristo, é a boa nova da salvação, não somente porque o coração do Evangelho é o servo rejeitado de Deus, morrendo como cordeiro substituto pelos pecadores rebeldes, mas também porque Deus garante que vai levantar os braços e abrir os olhos dos reis, para que todos vejam, todos acreditem. Ele irá restaurar a visão dos pecadores rebeldes. E o quinto e último estágio da visão do profeta é o silêncio reverente. A palavra de Deus diz: e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quando Deus aspergir as nações com o sangue do seu servo e conceder aos reis da terra que vejam o que não havia sido dito a eles, para entenderem acerca daquele que eles não tinham ouvido falar, o resultado será um silêncio reverente, será um silêncio profundo. O texto diz que os reis fecharão a sua boca por causa dele. Os reis ficarão em profundo silêncio, porque o servo sofredor é o soberano do universo, é o rei do universo. Ele é exaltado, ele é altamente exaltado. Isto é o que Deus lhes concede: olhos para contemplar a majestade de Deus. O servo desprezado e rejeitado, ele é o Senhor da glória, ele é Jesus Cristo. Então haverá um silêncio diante dele profundo, um silêncio reverente. Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11 diz assim:
tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em toda a forma de Deus, não julgou com usurpação de ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, porque ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Concluindo, queridos irmãos, eu quero finalizar a primeira parte dessa mensagem de Isaías 53, repetindo uma frase que eu citei logo no início, logo no começo. Cristo, Ele não morreu somente pelos pecadores, a fim de que os pecadores possam ser salvos. Cristo morreu pelos pecadores em cumprimento de uma clara profecia, para que nós pudéssemos saber mais certamente que nós somos salvos. Que Deus continue abençoando a sua igreja, e que Deus nos dê uma visão restaurada, para que nós possamos ver quem é este servo, quem é o servo do Senhor. Ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém.